Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí à nossa aula semanal. E aqui eu estou na Academia Xadrez Brasil e eu vou escolher o curso aqui, dentre os diversos cursos que a gente tem, vários temas, aberturas, tática, estratégias finais e até videoaulas. Eu vou escolher aqui um curso de aberturas, tá bom? Pra gente fazer hoje. Nós temos introdução às aberturas, aberturas com E4, princípios de abertura, e aqui aberturas com D4. Vamos entrar aqui em aberturas com D4. E teve muita gente que, quando eu mostrei aqui na outra vez, bom, a gente tem aqui diversas aulas, né? 41 aulas dando visões aí sobre as principais aberturas com um D4, né? O peão da dama. E teve alguém que ficou curioso aqui com o ataque torre deu ruim. Então vamos ver aqui, a gente vai, provavelmente nós estaremos de negras para tentar castigar o ataque torre aí das brancas, alguma imprecisão, algum lance errado de abertura. Vamos lá, vamos explorar isso. E legal, estamos aqui então na aula. Ataque torre deu ruim. Cuidado com o piloto automático, né? Esse é o problema de quem estuda abertura, principiantes aí que, né, pessoal, assim, o estudo de aberturas, né, estudar linhas e tudo mais, só é recomendado, segundo os grandes mestres, acima de 2.300, 2.400, 2.500, 2.600 de rating, né, dependendo do muito nível de grande mestre top assim para estudar abertura. É a última coisa que a gente tem que pensar em estudar. Agora, é claro, conhecer as aberturas, entender os princípios, né, conhecer os nomes, saber mais ou menos onde colocar as peças, ter alguma ideia ali, né, principalmente de princípios, é muito importante. E aqui então a gente tem um exemplo onde as brancas vão jogar no piloto automático aqui, provavelmente decoraram lances, e nós vamos tentar castigar isso aí. Vamos lá. O ataque torre surge após os movimentos D4, cavalo F6, cavalo em F3, E6 e bispo G5. Esse é o ataque torre, tá? A minha sugestão, quando você estiver fazendo essas aulas, abrir um tabuleirinho do Lichess ali do lado para ir fazendo esses movimentos, tá? O jogador de brancas, se você achar que é preciso, o jogador de brancas tem em mente uma configuração específica de peças, peões e cavalos. Então, cavalos em F3, o outro cavalo vai para D2. Em geral, quem joga o ataque torre, sempre faz esse sisteminha aí, vai fazendo os mesmos lances, né? Então, e é um problema fazer isso, né? Você vai fazendo os lances independente do lance do adversário, vai sempre fazendo o mesmo esqueminha. Isso aí é um problema. Então, cavalos em F3, D2, o bispo em G5, né? Os peões em geral no ataque torre fazem aquele triangulinho, né? Do ataque torre, peão em E3, D4 e C3, né? O triângulo da torre, do ataque torre. O que mais aqui? O desenvolvimento do bispo em F1 e das peças maiores vai depender de como o preto vai responder. Nossa posição de desafio surge com os movimentos. Então foi jogado C5, C3, dama veio para B6, dama C1 protegeu aqui em B2, C por D4 e C por D4. Então essa é a nossa posição inicial, tá bom? E aqui então vamos ver como continua, né? Depois o terceiro movimento das negras, C5, é uma das respostas mais ousadas ao sistema das brancas. Ele não apenas atinge o centro, mas também dá acesso à dama aqui, a dama das negras, a ala da dama, que foi enfraquecida pela ausência do bispo. Então a história toda é essa, né? No ataque torre as brancas já desenvolvem o bispo aqui em G5, o peão de B2 fica atacado. Por isso C5 e dama B6 atacando o peão de B2. Duas maneiras radicais para as brancas combaterem essa estratégia teriam sido sacrificar o peão da coluna B ou até mesmo capturarem F6 e tentar danificar a estrutura de peões das negras. Então aqui a gente viu que não, as brancas se preocuparam em defender aqui o peão de B, não vieram para essa ideia de danificar a estrutura, né, das negras, estão jogando meio na decoreba, tornando mais difícil para o monarca negro encontrar escavações seguras. Mas o jogador de brancas aparentemente só estava blefando que ele poderia escolher essas ideias e optou por uma linha segura quando o jogador de pretas foi à caça de peões. Tá? Então aqui, nossa vez de jogar, estamos de negras. E a primeira coisa que a gente tem que olhar aqui, tem que tomar um certo cuidado, é que depois dessa troca de peões, a gente trocou agora o peão de C por D4, C por D4, as brancas abriram um ataque descoberto aqui para cima do bispo de casas claras, tá? Então acho que aqui, naturalmente, a gente tem que proteger, a gente pensa em desenvolver o cavalo, né? Cavalo H6 vai para o canto, né? É incorreto, você coloca o cavalo no canto. Então vamos fazer o lance natural aqui da posição, cavalo C6, desenvolvendo-se e defendendo aqui o bispo. Com o cavalo C6, o jogador de negras entra em jogo e ataca o peão D4. Além de tudo, atacamos o peão central. E aqui E3. Aqui faz parte da ideia original das brancas sobre como ele queria implantar certas peças e peões. Mas esse movimento de aparência natural é taticamente falho. Então aqui, pessoal,
O jogador de brancas está seguindo o sisteminha ali, né? O ataque torre, peão em E3, D4 e tal, e não está entendendo o que está acontecendo na posição. E esse lance ele traz um problema tático seríssimo e é o que a gente vai tentar castigar aqui nessa aula. Vamos lá. Bom, uma das coisas que a gente pode observar sobre esse lance é que ele impede a volta do bispo. E essa diagonal de casas escuras foi enfraquecida agora porque o bispo não pode voltar. Né? Então aqui a gente pode pensar em algumas coisas. Vamos pensar aqui em algumas coisas. A gente pode pensar, por exemplo, num lance como cavalo aqui em E4 para atacar o bispo e já fazer pressão aqui nessas casas escuras. Vamos fazer esse lance. Ó, incorreto. Agora por quê? Né? Parece tentador e normalmente seria o bom o suficiente, mas aqui as brancas poderiam sobreviver após bispo F4 e depois de bispo B4, cheque, o cavalo de F voltaria para D2 e as brancas se seguram. Ah, vamos abrir o tabuleiro auxiliar aqui do Lichess para a gente olhar essa posição. Ó. Então aqui eu vou girar o tabuleiro para a gente olhar na visão das negras. Aqui as brancas jogariam bispo em F4 e depois de bispo cheque, cavalo de F em D2 e as brancas se seguraram. Né? Vou até abrir a engine aqui para a gente olhar a avaliação da posição. Ó. Tá tudo certo. Né? Aqui vai jogar D5, as brancas equilibraram. Aí, então não é por aí, vamos voltar lá para a academia. Tá bom? Então essa é a razão de não jogar aí o lance cavalo E4. Vamos achar outro lance? Outro lance tentador aqui da posição é bispo B4, né? Imediatamente dando cheque. Também não funciona, olha só. Cavalo C3, cavalo E4, né? Ou até mesmo dama A5. Bispo D3 permite que o branco se desenrole. Então vamos lá ver isso aí. Nós demos o bispo aqui em B4. As brancas, eu vou virar o tabuleiro para a gente olhar sempre da visão das negras. As brancas vão jogar aqui cavalo C3 e depois de cavalo E4, né, as brancas simplesmente jogam bispo D3, pressionando aí o cavalo e o jogo vai embora, né? Olha lá a avaliação da engine, 0.3, bastante equilíbrio. As brancas se safaram do castigo. Então não é por aí ainda. Vamos pensar um pouco mais. Eu vou fechar aqui os tabuleiros que eu havia aberto e estou voltando para a academia. Vamos pensar um pouco mais. Bom, a gente quer castigar, mas a gente viu que bispo B4 não adiantou. A gente viu que cavalo E4 imediatamente não adiantou. Deve ter alguma outra forma. E aqui a gente começa a perceber uma coisa interessante. Dama A5 a gente começa a considerar. Dama A5 faz pressão no bispo de G5. Faz o cheque. As brancas não podem cobrir de dama. Dama C3, por exemplo, porque está vindo bispo em B4, cravando a dama e ganhando a dama na sequência. Então dama A5 parece colocar muitos problemas aí na posição, né? Vamos fazer esse lance então. Mover a dama pela segunda vez de forma inesperada com dama A5 é a única maneira de lucrar com as peculiaridades táticas da posição. Vocês perceberam uma coisa, pessoal? É a única maneira de castigar essa posição. Qualquer outra ordem de lance, as brancas conseguem anular todos os seus problemas. Então, quando o adversário erra, você tem que jogar de forma extremamente agressiva, né? Quando você tem iniciativa, você tem que jogar de forma agressiva para castigar aquele. Você não pode dar um tempo para o teu adversário, né? Tem que jogar de forma enérgica. E aqui é o único lance. Vamos entender por quê. Vamos lá. Cavalo BD2 é forçado. Aqui o jogador de brancas não pode colocar com a dama por conta de bispo B4. Cavalo FD2 derruba o bispo G5. Vamos abrir aqui o tabuleiro do Lichess. Vamos olhar essas variantes aí. Dama em A5, né? Aqui não dá para interpor com cavalo de bem em D2. Aliás, cavalo de bem em D2 eu acho que é o que vai ser jogado no nosso desafio, né? Não dá para interpor aqui com a dama por conta de bispo B4, olha só, né? Aqui viria cavalo C3 para não perder a dama e aí cavalo E4 atacando todo mundo, né? Tá atacando a dama, tá atacando o cavalo, tá atacando o bispo e seria uma posição vencedora aqui para as negras, olha só, 3.7. Né? Então por isso que não dá para interpor com a dama aqui nessa posição. Vamos voltar lá para a academia. Então o cavalo BD2 é virtualmente forçado, que foi o lance que a engine recomendou até, né? O jogador de brancas não pode interpor com a dama por conta de bispo B4, cavalo FD2 derruba o bispo G5, né? Então aqui, se ele tivesse voltado com esse cavalo aqui, o bispo não estaria mais protegido, pá, só capturar. E cavalo C3, cavalo E4, como a gente viu no Lichess, também ganha, né? Então mover o rei pode ser a única maneira de sobreviver por um tempo, mas quem quer jogar tal movimento? Vamos em frente. Agora vamos achar a continuação aqui. E eu acredito que seja natural aqui fazer o lance cavalo em E4, porque esse lance bota pressão em D2.
ataca o bispo, estamos ameaçando capturar o bispo. Então eu acredito que faça sentido, a gente vai ganhar mais um tempo aqui na posição. Legal, o incisivo cavalo E4 entra no setor crítico com um tempo, ameaçando o bispo G5 das brancas. Estamos ameaçando uma peça, vamos em frente. Aqui o jogador de brancas tem que salvar este bispo, daí o natural bispo H4. Mas esse lance é um erro. Aqui se o jogador de brancas tentasse bispo F4, o jogo teria sido muito parecido. Mas o surpreendente H4 teria sido o único caminho para o jogador de brancas permanecer no jogo. Vamos olhar aqui no Lichess? Então olha só, a gente faz aqui esse lance, né? E aqui até mesmo o bispo F4 foi considerado aqui pela engine, né? Até mesmo o bispo F4. E aqui então H4 também seria uma resposta aqui que segura, né? Um pouco melhor para as negras, mas teria sido ambas as respostas aqui, bispo F4 ou H4, teriam sido respostas que seguram aí a posição, né? E aqui depois de G5 teria bispo C7, olha que interessante isso. Né, atacando a dama seria... As brancas teriam que achar essas linhas todas, né? E depois de dama por C7 estaria caindo o cavalo aqui em E4. Então, bispo em H4 foi um erro e nós vamos castigar aí esse erro, tá bem? Então aqui nós vamos castigar. E como que a gente vai fazer isso? Agora que é o X da questão, tá bom? Essa posição é muito interessante. A gente pode pensar no natural bispo B4 aqui. E não é o melhor lance, mas vamos lá, esse é o lance mais natural, né? Bispo B4, A3, deixa o jogador de brancas escapar. Porque aqui as brancas estão se defendendo bem. Apesar de a gente ter 3 ataques aqui, ó, bispo, dama e cavalo, as brancas têm 3 defesas, rei, cavalo e dama, né? E A3 força então o bispo a sair daí, vai trocar um monte de peça e as brancas se safaram, né? Então eu vou voltar aqui na posição, não é bispo B4 e a gente tem que tentar achar então agora como castigar, né? E aqui existe uma ideia muito interessante, que é um combo, né? Esse foi o problema de bispo H4, agora ele permite um combo das negras muito forte. Eu acho que a essa altura você já deve ter considerado aqui o lance G5, né? Esse lance aqui, relâmpagos atingem o outro lado do tabuleiro com G5 forçando a resposta das brancas. Agora é aquele combo forçante, né? Não tem mais o que as brancas fazerem, agora já é tarde demais. Atacou o bispo, o branco não tem nada melhor do que recuar este bispo, né? Tivesse o jogador de branca jogado H4, não teria mais como jogar aí o G5. Então agora o trunfo todo é que a gente ganhou um tempo atacando o bispo e agora a gente pode jogar G4, expulsando esse cavalo que é um dos defensores daqui de D2 e agora é game over, né? Vamos lá. G4 força o cavalo F3 a ceder. Aqui, em vez de jogar cavalo em E5, as brancas não chegariam a lugar nenhum com contra-ataque bispo D3 por conta de cavalo por G3, G por F3 ganhando uma peça. Exatamente. Aqui esse cavalo está desprotegido, né? Então se as brancas tivessem contra-atacado esse cavalo desprotegido, era só... Vou mostrar aqui no Lichess para ficar mais fácil, né? Aqui se... depois de G4, se as brancas tivessem jogado bispo D3, simplesmente cavalo por, e depois de peão por tá caindo aqui peça, melhor para as negras, tá bom? Então de qualquer maneira a continuação é vencedora aqui para as negras. No nosso exercício as brancas jogam cavalo em E5 e agora a gente tem que continuar aqui. Será que já dá para lucrar? Será? Será que a gente troca esse cavalo primeiro ou faz alguma outra coisa? Trocar cavalo é perigoso, né? Ele pode tomar de bispo atacando a torre, tudo bem, vai jogar um F6. Vamos ver, eu creio que não seja o melhor lance, mas vamos ver. É um lance alternativo, né? O jogador de pretas também ganha pelo menos uma peça. Cavalo por E5, bispo por E5, F6, né? Mas ainda tem coisa melhor. Vamos direto, vamos jogar simples, né? O cavalo aqui nosso está protegido. Vamos direto para cima do cavalo de D2 com o cavalo, porque a dama não pode recapturar, senão tá vindo o bispo B4 ganhando a dama na sequência. Legal, né? Vamos jogar simples então. Cavalo por D2 é a maneira mais simples de continuar ganhando uma peça. Branco não pode recapturar com dama por D2, porque bispo B4 ganha a dama das brancas. E eu acho que é isso. Mais uma aula concluída aqui. E a gente então viu como é que o ataque torre deu ruim, né? Aqui o principal é isso. O pessoal foi jogando o ataque torre lá, né? D4, bispo G5, E3, né? Cavalo F3, vai jogar outro cavalo em D2. Foi fazendo sisteminha. As pretas foram com a linha agressiva lá de C5, dama B6. Né? As brancas, ao invés de sacrificarem o peão de B ou então capturarem em F6 com o bispo tentando danificar a estrutura de peões das brancas,
tentaram proteger com dama C1, né? E aí depois de cavalo C6 ainda jogaram automaticamente E3 e aí começaram a sofrer com esses golpes todos aí das negras, né? Beleza, é isso. A ideia aqui, acho que a conclusão principal dessa aula é cuidado com lances automáticos, né? Não vá decorar aberturas nem nada disso. O importante é tentar entender o que a posição está pedindo, né? Entender os princípios aí de abertura para não cair aí em situações como essa. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!